Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Adriana Silva e estou de volta com vocês no Minuto Insiders. Bom, pessoal, no último encontro nós falamos sobre demonstrações consolidadas. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre demonstrações combinadas. Quando vocês devem apresentar as demonstrações combinadas? Bom, primeiramente é interessante conhecer quais são as características para uma demonstração combinada, tá? Bom, as demonstrações combinadas, elas representam, assim como, vamos fazer diferente, vamos comparar com as consolidadas, tá certo? A demonstração consolidada, eu falei aqui que acontece quando uma empresa detém o controle sobre outra, ou o poder sobre os retornos variáveis, correto? Bom, e aí ela é obrigada a apresentar as demonstrações consolidadas. No caso das demonstrações combinadas, ela não é obrigada a apresentar. Por quê? Porque é uma prerrogativa, é uma necessidade adicional do executivo, do empresário, que deseja reportar as demonstrações combinadas do seu grupo econômico para alguma finalidade específica. Por exemplo, uma operação de cisão, de fusão, ou mesmo reportar para um investidor relevante, ou para captação de recursos junto a instituições financeiras, um grande empréstimo ou financiamento, enfim. Muitas vezes as demonstrações combinadas, eu diria até que na maioria das vezes, elas são elaboradas para essa finalidade. Também pode acontecer do executivo ter a necessidade de ter uma visão do grupo econômico no contexto de uma demonstração combinada. Cabe ressaltar que existem regras também para elaborar essa demonstração combinada, da mesma forma que a demonstração consolidada, sendo que as demonstrações combinadas não são mandatórias, ok? Então, essa é uma das grandes diferenças entre essas duas demonstrações. Uma semelhança entre as demonstrações consolidadas e as demonstrações combinadas é que elas seguem os mesmos requisitos em termos de somar a empresa principal na qual reporta, que é a controladora, tá certo? Do grupo econômico sobre a qual é reportada aquela demonstração combinada. E do outro lado, nós temos o quê? Nós temos as outras sociedades desse mesmo grupo econômico. Então, soma-se todas essas sociedades, sobre aquele limite de participação societária que se detém e se elimina numa coluna de eliminação para se chegar nas demonstrações combinadas. Agora, existem várias diferenças relevantes que devem ser observadas ao ser elaborada a demonstração combinada. E eu vou falar aqui para vocês. Bom, a primeira delas é que ela tem que estar sob um mesmo guarda-chuva. Ela tem que estar sobre um mesmo grupo econômico em termos de controle, de propriedade. Por exemplo, muitas vezes a empresa A, ela detém um dono, vamos imaginar, ilustrando, de uma pessoa física, tá certo? Vamos imaginar que a Adriana é dona da empresa A, mas a Adriana também é dona da empresa B. Veja, quando é consolidação, essa empresa A, ela investe na B e ela controla a B. Ela detém um poder sobre a B, correto? Então a empresa A controla a empresa B. Isso chama-se consolidação. Mas o que é combinação então? A combinação é quando a Adriana é dona da empresa A e a Adriana também é dona da empresa B. Mas a Adriana não tem, essa empresa A não tem participação na B e nem a B tem participação na A. Mas ambas estão sobre o mesmo guarda-chuva de controle de Adriana. Tá certo? Então, seja um controle direto ou indireto na pessoa física de Adriana ou através de uma empresa, ou seja, um CNPJ, uma pessoa jurídica, mas desde que todas essas empresas que são combinadas estejam sob o mesmo guarda-chuva. Tá certo? Então, enquanto a consolidação, ela tem que ter o enquadramento no CPC 36, no aspecto de controle
poder, né, e influência significativa, participação societária e todos esses outros aspectos, diretos ou indiretos, de essência sobre a forma, tá certo? No caso da combinação, não é exigido isso, porque as limitações são outras. No caso, tem que ser o mesmo dono, seja na pessoa física ou jurídica, tá? Mas não necessariamente uma investir na outra. Eu espero ter ficar claro, mas graficamente falando, é como se uma tivesse ao lado da outra. E no caso do controle, tem uma em cima e outras embaixo. Ok? Não sei se ficou mais claro. Então, quando você pensar em consolidação, pensa assim, horizontalmente, tá? E quando você pensar em combinação, pensa verticalmente. Todas, uma ao lado da outra, sobre o mesmo guarda-chuva de um mesmo dono, direto ou indiretamente, na pessoa física ou na pessoa jurídica. Bom, pessoal, por hoje, para falarmos sobre demonstrações combinadas, eu acho que é suficiente para vocês entenderem essas diferenças quando se faz a demonstração combinada, que não é mandatória, e quais são as técnicas, né? Os critérios que devem ser observados para se elaborar uma demonstração combinada. Tá bom? Então, no nosso próximo encontro, eu vou ainda acrescentar mais um complicador, que são as demonstrações pro forma. E daí sim, nós vamos fechar esse entendimento da semana. Eu te aguardo no nosso próximo Minuto Insiders. Até lá!